Fala aí pessoas, tudo bem? Nesse meu primeiro vídeo, espero que seja o primeiro de muitos, eu vou abordar a pintura do Joel. Creio que alguns já conhecem tanto a figura, provavelmente já conhecem o personagem. Não vai focar muito bem, mas esse é o Joel Pedro Pascal, com o instalador aqui do lado, e o seu violão, e um pequeno diorama para complementar ele. Sendo que essa figura contempla uma outra cabeça, que é o do Joel do jogo. Como está descrito aí na descrição, todo ele foi feito com acrylex e meus pincelzinhos da China. Pincelzinho chinês mesmo. Pincelzinho assim. E esse pincelzinho assim da China que eu gostei muito dele, que ele é bonito, tem uma pegada boa também. Valeu? Eu vou deixar vocês aí com a pintura e vou narrando um pouco do que eu estou fazendo no processo para ficar bem explicativo, valeu? Ah, um adendo. Eu tenho algumas tintas da Green Stuff e da Vallejo, porém não foi utilizada, tá? Só usei acrylex. Essas minhas tintas aqui é acrylex diluída com água, meio a meio, apenas. É a acrylex amarela e a acrylex azul misturada com água para facilitar na hora de misturar uma tinta, alguma coisa assim do gênero. Quando vocês verem que eu estou usando esses potinhos brancos aqui, qualquer um desses aqui, é acrylex, tá até a manchadinha tampa aqui, é acrylex com água, apenas, tá bom? Mas que vocês gostem. Começando com a retirada da peça da minha impressora, eu uso a Helotmage 8K, não é a Pro. Tirando o suporte basicão, fazendo a limpeza delas na minha Wash Cure 3.1000 -8000. A minha caixa de cura eu fiz com fita LED. Primeiro passo, Prime. Passou o Prime, deixou o Prime secar. Vamos ver as marcas que tem, que é proveniente do suporte. Dá uma olhadinha nas marcas. Eu uso um estilete. Estilete não, como é o nome disso? Bisturi. Ele tem a lâmina mais fina, sabe? Para fazer o corte. Eu não empurro, eu meio que dou uma cortada na marca. Esse aí em cima deu uma marcadinha que eu faço. Eu venho com uma broquinha fina só para alisar, para deixar ele mais lisinho, não deixar aquele buraco tão bruto. Utilizo também outros tipos de broca numa área que é mais ampla, ou até mesmo uma lixadeira que eu tenho aqui. Ó, esse vídeo aí ficou na vertical, mas relaxa primeiro. Logo depois eu uso esse Prime com uma mistura de nanquim, porque o nanquim ele é pigmento, então você consegue dar uma tonalidade mais forte na tua tinta, tanto até a tinta da acrylex. Se você pegar o vermelho e jogar o nanquim vermelho, ele vai ficar super vermelho, bem mais pigmentado, sabe? Aqui eu preparo a primeira tinta. O que é a primeira tinta? Já tenho o Prime preto. Eu vou usar o que agora? Eu vou usar uma tinta preta com azul, para ficar um azul bem escuro, aquele azul jeans, sabe? Aquele potinho ali de marca verde com coisa vermelha, ele não é água. Ele é uma mistura que eu vou deixar na descrição aqui, que eu peguei em outro vídeo de outro canal. É uma mistura com álcool isopropílico, água desmineralizada. Muito bom. 1000 vezes melhor do que você usar Vidrex ou água para usar a acrylex no aerógrafo. Ali eu tenho uma maquininha para secar, como se fosse um secador de cabelo, para agilizar, né? Feita essa base de azul escuro, eu boto mais um pouco, porque não foi o suficiente. Ali sem mistério, aplicando um azul escuro na calça, tá deixando ela bem pintada de azul escuro e tirar essa parte preta, a tinta preta que estava nela. Com toda a calça já pintada, agora eu vou fazer a lavagem do aerógrafo, ali na mesa mesmo, direto. O que eu faço? Eu pego um copo descartável, vou colocar ali na mesa, vocês vão ver. Tiro, desconecto o aerógrafo do compressor e despejo água
com ele de cabeça para baixo, tá vendo? Para cair toda a tinta ali. Depois eu passo um pano por dentro do copo do aerógrafo e com a cuba do aerógrafo seca, eu faço. Eu uso ele, né? Para que saia bastante a água que fica nele, a tinta que fica nele. Agora eu pego um dos meus pincéis super caros de maquiagem, comprado na Shopee, e dou uma clareada com o azul. Antes eu usei o azul com preto. Agora eu estou usando o azul puro. Agora já vem com um pouco de bege, né? Daquelas tintas bege da Acrylex. E vou clareando mais ainda. Sempre com essa técnica aí que é o dry brush, que é o pincel seco. Você vê que eu não diluí ela em água. Eu jogo a tinta direto no papel e daí eu venho já passando na peça. Mas é aquilo, não pode estar carregado o pincel. O pincel tem que estar com pouquíssima tinta. É só para borrar mesmo. O que vai acontecer? Você está vendo que as partes mais altas da calça estão ficando mais claras? É essa a intenção. Você dá um ressalto nas partes mais altas. Agora eu vou vir com uma mais clara ainda, que é para dar aquele acabamento de desgastada, né? Agora que eu vou aplicar em bastante parte dela, para dar aquele jeans desgastado, jeans velho, sabe? Esse aí é meu limpador de pincel, bem útil. Agora vamos fazer a parte dos marrons, que é a bota, cinto, acho que é só a bota e o cinto aí na parte marrom. Aí não tem muito mistério. É passando o pincel diluído, né? Dessa vez eu vou diluir ele na água. E vou passando todo ele. Tu vê que não cobre muito, isso é normal. Não vai cobrir muito bem. Vou passar nele todo. Depois eu vou esperar secar. Ou utilizar um recurso técnico para ficar mais rápido. Agora já na segunda mão, já cobre bem. Esse agora eu estou usando o meu marrom escuro diluído em água. Por quê? Eu vou diluir ele mais em água. Fazer como se fosse um wash. Para dar uma escurecida. É um wash. Para dar uma escurecida maior em alguns ressaltos da bota, sabe? Agora eu venho no cinto, mesma jeito aplicado na bota, sem mistério. Indo linha reta. Já passo uma tinta um pouco mais escura, tá vendo? Para dar uma diferenciada da bota. Para ele ter uma tonalidade mais escura que a bota. Não ficar mesmo tom. Agora jogo um pouquinho de preto. Venho com um wash mais aguado. E tiro o excesso da parte de cima. Pegou a ideia? Vai deixar a parte de baixo da bota mais escura. E isso aplico a mesma técnica no cinto. Agora eu dou uma arrebentada na parte preta, né? Porque acaba manchando de marrom. Agora vem a parte prata do cinto. Sem muito mistério também, aí a calça já está praticamente finalizada. Só dar uma escurecida em alguns pontos, provavelmente a parte de baixo, olhando de cima, né? Aí eu vou dar uma escurecida. Prontinho, a calça está pronta. Agora vamos para a camisa. Camisa, praticamente o mesmo processo da calça. Eu vou jogar uma base marrom nela. E isso se aplica também à manga, né? Vou jogar uma base marrom para que ela fique toda marrom e depois eu continue o processo. No aerógrafo eu diluí a tinta marrom, aquela tinta marrom que está separada ali, com a mistura que eu tenho, aquela mistura que eu falei no começo do vídeo. Tá vendo que cobre bem. Apesar de ser acrylex, no aerógrafo ela pega bem, ela cobre bem. Com isso eu vou aplicando nela toda. Agora eu vou dar uma escurecida nesse marrom, que eu vou vir por baixo, como se fosse uma sombra, aplicando uma sombra, uma leve sombra nele. Ó, tá vendo que eu aponto o aerógrafo de baixo para cima? Então todo esse processo vai criando uma sombra, sabe? Só onde ficaria, né, com sombra.
dando uma lavada no aerógrafo. E agora vamos novamente para o Dry Brush. Você já usa outro pincel, porque aquele pincel que eu usei anteriormente, ele está molhado. Eu lavei ele e ele ficou molhado, então tem que ter outro pincel, porque ele tem que estar extremamente seco. E isso eu já venho, ó, tá vendo que eu vou subindo de tom? Pego um médio, depois eu pego um bem claro e vou fazendo. Em toda é nítido, na hora que você passa, você já vê que começa a criar a, a sombra, né? Ou a claridade ali, toda aquela parte da pintura. Olha como é que fica de um lado para o outro. Fica bem legal. Sempre que eu aplico no pincel, eu tiro o excesso no próprio papel ali, sabe? Para que ele não fique com excesso de tinta. Essa peça foi legal de pintar, porque ela tem o violão, tem o instalador, tem bastante coisa para pintar. Demorou bastante. E rapaz, o Joe aqui tem um recado para você. Eu, se fosse você, não contrariaria o Joe, não. Mas enfim, vamos lá. Aqui a peça descolou, acabou dessas varetas que eu uso, ela acabou descolando do braço. Aí eu uso uma Tech Bond só para colar só a beirolinha, para que na hora de eu descolar ela não fique muito grudada e acabe me dando problema, sabe? Ali a diluição. O que eu acabo fazendo na diluição muitas das vezes? Eu uso a tinta e pego aquela minha tinta diluída já em água, sabe? Com aquela minha tinta diluída já em água, eu já tenho uma diluição boa ali, porque eu já tenho uma tinta em 50-50 e uso a própria tinta para fazer a diluição, sabe? Então eu acabo que eu não uso água pura. Então fica uma diluição boa, acaba ficando uma diluição boa. Tá vendo que ela fica bem consistente? Agora eu já estou exagerando um pouco, porque eu usei bastante, joguei um pouquinho de água, ela fica bem aguadinha assim, tá vendo? E com isso, ela vai só dando aquela manchada de aproveitando o marrom escuro que está atrás com esse wash, como se fosse um wash, né? Não é também um wash. Tá vendo que ela não está tão diluída. Então ela vai dar uma manchada, vai tirar a tonalidade do marrom da própria camisa, diferenciando o marrom da camisa com o marrom da mochila. Agora eu venho com um marrom mais escuro para fazer algumas partes da mochila, né? Com isso dá uma diferenciada na tonalidade de toda a mochila. Para mais para frente fazer o que? O dry brush. Agora vamos para a parte da camisa interna. Você viu que eu diluí o verde com verde? É porque aquele meu verde aguado não, 50-50 com verde da própria Acrylex. Então, olha lá, fica uma diluição boa. Eu acabo, entre aspas, não errando. E é aquilo. Passei a primeira demão. Enquanto ela está secando, eu vou aplicando uma sujeirinha na mochila. Pega uma esponja com a tinta que você quer. Você quer aplicar uma sujeira preta, verde, marrom? É assim. Eu vou aplicando a sujeirinha. E agora eu vou fazendo a parte prata do botão da camisa. Até as mesmas partes da mochila que tem. Que é o ferrinho, né? O ferrinho da mochila. Todos os botãozinhos e os ferrinhos. Olha a camisa como tá ficando depois de escurecida. Viu como ela ficou depois que secou? Aí agora eu venho com um verde mais aguado. Tu viu que eu diluí ali, peguei só a parte aguadinha. E vou dando um leve wash nele. Agora vamos para outra mistura. Dessa vez, sujeira. Joga uma sujeirinha na mochila. E agora vamos para quem? Dry brush. Você vê que dá como é que fala? Um reflexo, né? Na questão da luz. Você vê que é uma mochila desgastada. Finalizado a camisa, eu tenho
esse pote de verniz da Acrylex fosco, metade verniz e metade água desmineralizada. Jogo direto no aerógrafo e aplico na peça. 50-50. Tanto na calça quanto na camisa. Você vê que ele é meio brilhoso, mas é porque ele está molhado. Depois que ele seca, jogo o restante para dentro, faço a limpeza no aerógrafo do mesmo jeito, de cabeça para baixo, paninho, jogo um pouco de água e tá pronto para a próxima. Próximo é o violão. Vou aplicar uma base, né, tirando aquela cor preta do Prime. Vou aplicando uma base marrom nele. Você nunca reparei que algumas fotos o violão ele tinha um marrom avermelhado, né? Como se fosse aquela madeira vermelha. Aí eu jogo um pouco de vermelho nele, mas eu não jogo o vermelho cheio. Eu jogo o vermelho diluído com água, para que ele não fique tão forte. Entendeu? Agora eu vou fazendo a parte mais de baixo. Como eu não consegui o escuro que eu queria, com um preto diluído, eu joguei um preto mesmo da própria tinta lá, da Acrylex. E assim eu vou dando algumas tonalidades diferentes pro violão, vou aplicando nas laterais, vou aplicando na parte de trás do. Agora me pegou, eu não sei qual é essa parte que pega a mão, o nome dessa parte que pega na mão. Eu sei que tem o nome, mas não sei qual é. Limpeza de aerógrafo, como vocês já pescaram aí, vira de cabeça para baixo, joga água, paninho, depois ativa ele jogando água, que ele vai expulsar toda a água. Agora eu vou fazer a parte clara, sabe que ele tem uma parte clara por dentro. Ó, já estou clareando com o aerógrafo bem devagar. O bem devagar que eu falo é você puxar o gatilho do aerógrafo pouco, para sair pouca tinta e você ir controlando, entendeu? E agora eu vou mesclando ali, pegando tinta clara, tinta escura, tinta mais escura ainda, para fazer aquele efeito do centro do violão. E vamos dar uma continuidade, limpa o aerógrafo toda hora para tirar a tinta que está lá. Ó, tá vendo? Já clareei bem ao redor, com tonalidades que vai descendo. Tá vendo quais as cores que eu estou trabalhando ali? O preto, o marrom escuro, o bege, para dar esse efeito de que a cor está clareando para o centro. Agora vamos fazer a parte com pincel. Ali eu pego o pincel na lateral, só o canto do pincel, para não cobrir muito, sabe? Faço a primeira demão, ali não tem muita diluição, é mais a tinta com quase nada de diluição. Com o cantinho do pincel, tá vendo? Na lateral do pincel, não boto a ponta do pincel para. Enquanto está secando, vou pintando outra parte, com um pretinho ali, aquela parte do violão. Essa parte do violão, eu não achei que era uma cor nem marrom, nem nada. Eu achei que ela estava misturada, como se fosse uma mancha. Aí ali eu vou aplicando e depois eu vou aplicar mais coisas ali. O das linhas, das cordas, não tem mistério. Passa no cromado ali, pega o pincel de lado para ele não afundar e vai pintando. Essa parte aí acho que vai sumir um pouco, ainda apareceu meu coco, que eu puxei muito para baixo. Desculpa aí, galera. Primeiro vídeo. Os próximos eu melhoro. Ó, tá vendo que eu volto ali fazendo manchas. Eu vi numa imagem que ele não era uma cor parada. Era como se fosse um. Ai, não sei explicar. Mas não era um marrom chapado. Agora a parte de trás do violão, que ele era, né? Nessa bege, mesma coisa. Vê que eu pego o canto do pincel. Só no cantinho. Parte de trás, dando uma escurecida para não ficar um prata tão limpinho. Volto naquela parte lá
para dar mais uma manchadinha. Finalizado. Agora vamos invernizar, daquele jeito que eu mostrei anteriormente. Prontinho, violão feito. Sendo que dessa vez eu usei o verniz brilhante, no outro eu usei o verniz fosco, esse eu usei o verniz brilhante, diluído da mesma forma, tá? Esse aqui é o instalador, é como se fosse um corpo humano, certo? Aí o que eu faço? Toda assim, quando vai pintar um corpo humano, uma pele, você aplica uma base, cor de pele, para depois você vir com aquelas 3 coresinhas básicas: vermelho, azul e amarelo. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Primeiro eu faço só a base bege, mantendo. Tá vendo que eu preenchi toda a pele dela de bege? Quando eu for, acho que se não me engano, eu mudo a câmera e a gente vai ver mais de perto. Aí, prontinho. O que consiste em fazer pele? Consiste em você jogar um wash azul, jogar um wash vermelho e jogar um wash amarelo. Controlando o quê? O azul ele vai como é que fala? Vai se destacar na sombra da pele. Você vai conseguir fazer as partes mais escuras da pele. O amarelo vai dar a claridade e o vermelho você vai dar aquele vermelhinho de pele. Toda a pele tem uma vermelhadinha, correto? Então, aí, esses potinhos eu comprei numa lojinha de armazém aqui que eu aproveitei para ficar diluindo as tintas nele. Então só vou diluir amarelo nele ali, entendeu? Sempre o amarelo. Para dar uma acelerada, eu uso aquele soprador térmico ali e depois venho com aerógrafo para dar uma. Como é que fala? Esfriar a peça, porque a peça fica muito quente. Vou aplicando e vou limpando com a esponjinha. Essa esponjinha que vocês estão vendo é uma esponjinha de maquiagem. Agora vem com vermelho, tá vendo? Como ele é um zumbi, um instalador, é um bicho, um morto-vivo, eu não vou focar muito no azul. Eu vou focar mais no amarelo e no vermelho. Porque a pele dele tá toda cheia de infecção, cheia de pus, sabe? Então eu vou focar nessa parte. Com o aerógrafo, você pode também fazer essa técnica do azul, amarelo e vermelho. Não tem problema nenhum. Você pode fazer tanto no pincel quanto no aerógrafo. Mais pra frente eu vou fazer no aerógrafo, porque eu quero destacar as partes só de cima. Eu não vou querer tacar muito nele inteiro. Você tá vendo que eu estou deixando cair bem o amarelo nos buracos? Vou usar mais amarelo e vermelho do que o próprio azul. Opa, acidente, acontece. Ó, agora eu já estou usando o vermelho no aerógrafo. Você está pegando a diferença? Agora eu vou usar o azul no aerógrafo de baixo para cima. Ó como já está dando uma iluminação na peça e ela já está ficando mais, né, estilo aparência de podre. Porque eu usei mais amarelo e o vermelho. Eu quase não usei o bege. Eu tenho o bege ali também, se não me engano agora eu estou usando o bege. É para dar também aparência de pele, dar uma leve aparência de pele. Mas eu não uso o bege muito forte. O bege que eu uso é aquele bege aguadinho também, estilo desses 3 aqui. Esses 3 aqui que eu estou usando, dá para se caracterizar o wash, tá bom? O wash é uma tinta bem aguada, né? Tipo 1 de tinta e 4 de água, 5 de água, 6 de água. Entendeu? Quando eu falar wash é assim. Agora, finalizada a pele, de certa forma, eu vou agora ressaltar essas doenças do fungo, esses fungos, né, que tem na pele dela. Com o quê? Dry brush. Eu quero pegar só as partes altas. Com amarelo, e eu vi que ele é bem abóbora, né? Um fungo abóbora. Agora eu venho com abóbora para dar uma ressaltada nas partes mais altas. Eu não aplico tanta força, entendeu? Eu passo, mas não com tanta força. Agora vamos dando um detalhe com o pincel. Tá vendo que o personagem já está começando a criar uma vida diferente. Tá pegando uma coloração. Quando vejo que eu encosto, passo muita tinta no local que eu não queria, eu tiro com aquele de maquiagem, tá vendo? Ou às vezes eu taco mesmo de propósito, já na intenção de tacar ou de passar a esponja de maquiagem. A gente vai dar uma secada para agilizar, né? E vamos lá, brincando com o vermelho e o bege.
A roupinha, sem muito mistério, um azul. Esse potinho que eu tenho aí é um potinho que eu imprimi, né, de filamento, só para fazer a diluição de tinta. Secando, tu vê que ficou um azul ali, né? Não ficou um azul tão vivo, até porque ela é um morto-vivo, então ela tá usando uma roupa zoada, né? Não uma roupa. Não tá uma roupa limpinha. Tem que estar uma roupa desgastada, uma roupa rasgada, uma roupa suja. Agora eu vou fazer a diluição da laca. Laca solúvel em água. É como se fosse um verniz que ele dá muito mais brilho do que o verniz brilhante. Do jeito que você está vendo aí, que ela está molhada, ela vai permanecer. Vai permanecer com aquele aspecto de gosmento, de molhado, sabe? Agora eu venho com o verniz vitral. Ele vai dar um aspecto de sangue. Sangue mesmo. Parece que é sangue que secou na pele. Ah lá, tá vendo? Sem diluir nada, sem diluir nada. Só pegando ali e jogando. Você pode diluir com thinner. Ah, da mesma pegada da esponja, eu tô fazendo com ele. Tá vendo como é que fica? Eu achei a peça muito clara. O que eu tô fazendo aí? Eu tô dando uma diluída com preto. Para dar uma. Como se fosse uma quebrada na claridade dela, deixar ela um pouco mais sujinha, sabe? Ressaltando os amarelos, com um amarelo diluído com preto, para não ficar uma coisa muito. Você vê que ela vai pegando já uma vida de gosminha, aparência de gosminha. E é isso, tá vendo? Vai tonalizando, tonalizando, achou que tá fraco, volta, achou que tá forte, enfraquece um pouco, e tu vai dando o tom nela. Ah, o instalador tem um recado para você, só um momento. Pô, mais um recado desse, acho que não tem como você ignorar não, hein? Mas vamos lá. Ainda assim, depois que eu tinha terminado ela, eu achei que ela ainda estava muito limpa. Então eu fui lá e sujei ela mais um pouco com uma tinta preta e diluída. Estava sendo ela muito limpa, ela tem que estar suja. Beleza. Terminado o instalador, vamos proteger a área da roupa que a gente fez anteriormente. O que eu uso? Eu uso uma massa e dessa massa eu passo uma fita. Eu errei, era para ter passado a fita e depois a massa, porque quando eu vou tirar essa fita mais tarde, a fita grudou na massa. Mas enfim, às vezes no calor do momento eu esqueci. Pele, rosto ou mão. Fazendo pele humana. Primeira, base. Você vai vir com uma base, uma cor base, preferência clara. Tá vendo que eu uso aquele ali, ó, da Acrylex, aquele begezinho ali. E vou aplicando aos poucos, vou aplicando aos poucos, vou aplicando aos poucos, aplico na mão, aplico na outra. Enquanto seca, aí eu volto, reaplico. Faço a limpeza. E agora, em vez de fazer com o pincel, eu já vou direto no aerógrafo. Aerógrafo é mais prático. Apesar de dar para fazer no pincel, dá, mas é mais prático. Vem com amarelinho. Na parte do vermelho, eu usei o vermelho aí, você pode fazer uma diluição do vermelho menos aguada e criar bolinhas. Essas bolinhas dão umas marcas boas na pele, dá um realismo maior. A câmera não favoreceu muito a filmagem, mas tá dando para entender qual é a base do processo. Ó, eu fiz com a escova de dente, essa manchinha
do vermelho que eu falei. Aí dei mole. Fica muito claro. Tem que ver por que tá tão claro assim. Mas não tem mistério. Tá com o vermelho, tá com o azul. O vermelho de cima para baixo. O azul de baixo para cima. E o amarelo de frente. E depois eu venho com o bege, né? Que é o cor de pele que eu vou querer dar nele. Eu uso um tom de pele mais escurinho, mas porém aguado. E aplico nele. Aí ele já ficou com essa tonalidade aí. Não dá para reparar muito bem. Mas você fazendo aí você vai ver que fica legal. Quando você faz a parte do cabelo e da barba, você consegue ter uma noção melhor de como tá a sua pele. Porque às vezes você acha que tá muito clara ou muito escura, e quando você aplica a tonalidade da barba e do cabelo, você repara que não tá tanto assim. Tá perfeito, às vezes tá perfeito e você tá procurando uma perfeição que não tem necessidade, sabe? Então é bom você fazer a barba também aguadinha, não faça ela muito forte. Mais pra frente você vai dar outras tonalidades nessa barba, que é o quê? Puxar com um pincel preto, puxar com um pincel um marronzinho claro. E a barba ela não é uma cor só, ela é igual um cabelo, ela tem vários pigmentos de fio. E assim você vai aplicando. Agora eu tô fechando todo o cabelo dele, aproveitando que eu já tô ali com a tinta. Fecho todo o cabelo dele. E agora vamos voltar pro rosto. Porque pra mim o rosto não tinha ficado legal. Aí eu vou tonalizando ele mais de bege. Na hora do pincel, que você vier com o pincel, porque você consegue com o aerógrafo até certo ponto. Na hora aí do pincel, você vai fazer o olho, vai fazer. Você dá uma ressaltada nas partes vermelhas. Ó, tá vendo? Eu não achei que ele estava muito pálido. Aí eu venho com um amarelinho para dar uma corzinha de sol para ele. Tanto para a mão, toda a parte que eu achei que estava muito pálida, eu vou adicionando um pouco de luz. Nesse aqui eu estou usando o marrom na mão para dar uma sombra. Que ela, a mão tá bem para baixo, então ela tá bem escura. E aqui o vermelho, tá vendo? Onde eu achei que tinha necessário da marca do rosto, eu vou aplicando. E vou retirando com o próprio pincel da onde eu não quero. Principalmente nas partes de excesso. Agora eu venho com a cor do olho. A cor do olho, qual é a cor que eu uso? Eu uso o bege, aquele bege bem claro da Acrylex. Porque o globo do olho, na parte branca do olho, não é branca. Ela não pode ser branca. Ah, desculpa, é o cocoroco, eu não tinha visto na gravação. Acabou atrapalhando um pouquinho. Mas se vocês quiserem, eu posto esse mesmo vídeo aqui, ele sem estar tão acelerado, eu acho que vai dar para vocês acompanharem mais o rosto. Mas é que como tinha tanta peça nessa figura, que já cortando, acelerando, ficou em 40 e poucos minutos o vídeo, eu não quis deixar ela tão lento, sabe? Por isso que eu estou tentando explicar ao máximo aqui. Na parte da boca, eu passo o próprio vermelho que está ali, porque né, deixar o lábio um pouco avermelhado. No ressalto aqui do canto da bochecha, em cima da sobrancelha, na ponta do nariz, todas essas partes elas ficam avermelhadas, né? Elas são mais avermelhadinhas. Parte de cima do olho, embaixo da sobrancelha, você dá uma escurecida, porque é a parte do olho, né? Para fazer a pupila, eu jogo o bege, jogo uma tinta preta para marcar o olho e depois venho com a tonalidade da cor do olho da pessoa. Aqui marrom, né? Eu venho com marronzinho e estou fazendo ali um marronzinho. Não se esquenta que você errar. Errar olho é a coisa mais fácil do mundo. Toda hora erra. Aí você volta, repete todo o processo. Apaga o olho com bege e recomeça tudo de novo. É normal.
Ó, nessa parte que eu tô com um cocoroco na frente, atrapalhando toda a visão. Meu Deus. Eu tô ali fazendo a pintura da bochecha. Tô tirando, dando um pouco mais de claridade, um pouco mais de sombra. E a esponjinha junto trabalhando. Tá vendo que já tá pegando uma tonalidade de rosto, de pele? Agora eu dou uma escurecida mais no cabelo, com uma tinta marrom mais aguadinho, para ele entrar nos ressaltos. Aí a parte que eu te falei da barba. Tá vendo que eu venho só pincelando, dando pinceladas de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Eu não esfrego o pincel para pintar ela inteira. Eu pego um marrom escuro, pego um marronzinho claro, pego um preto puro e vou pintando de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, fazendo riscos. Mesmo processo do Pedro Pascal, eu estou fazendo no Joey do jogo. O olho, ó, o olho todo bege, depois vem com preto, depois vem com marrom. Vou vir ressaltando as partes vermelhas do rosto dele, né? Onde for mais alto, que é onde fica avermelhado, né? O rosto de uma pele clara. Dou aquele sombreado acima do olho e abaixo da sobrancelha. Tanto na sobrancelha quanto na barba é o mesmo processo. Pinceladinhas de tonalidades diferentes, porque são pelos, né? Não é um cabelo que é preenchido, cheio demais. São pelos de rosto, então não é... Ó, ali eu tô dando uma escurecida. E abaixo do olho é bom você também jogar um vermelho. O nosso olho também ele não é completamente bege. Ele tem aquela vermelhidãozinha, né? Como a figura é um pouco pequena para dar tanto detalhe no olho, eu particularmente não consigo. Tem pessoas aí que conseguem dar aquele risco vermelho dentro do olho. É bem difícil. Ó, a barba que eu te falei. Riscos de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. De várias cores diferentes. A sobrancelha, mesma coisa. Outro truque bom para rostos é você utilizar o verniz. Você vai usar o verniz fosco no rosto todo. E o verniz brilhante você vai usar no olho e nos lábios, que é onde tem um brilho, sabe? Há algumas vezes também que é bom fazer, sabe o quê? Botar o verniz brilhante no aerógrafo e apertar ele de cima para baixo. Você vai dar um brilho bem suave na peça inteira. Não é só no rosto que eu tô dizendo, não. Na peça inteira. Você vai dar aquele brilho de pele, brilho de corpo, de iluminação, sabe? Apesar de já ter feito tudo isso na tinta. Aqui eu aplicando o verniz fosco, a peça já finalizada. Se eu não me engano, agora falta a arma da mão. Esse cantinho do pescoço eu tinha esquecido de pintar. E o velho e bom dry brush no cabelo, para ressaltar a parte de cima do cabelo, sabe? Dar aquele ressalto só nos fios de cima. Que tirando a fita, que eu falei para vocês que grudou muito. Mas ó, essa massinha, ela sai tranquilo. Se ficar massinha, com a própria massinha, você tira a massinha. Então você pega um bolinho de massinha, encosta, ela sai. Agora eu vou dar um retoque nos cantinhos da mão, entre a mão e a camisa.
Essa lupa ajuda muito, gente. É uma lupinha simples, comprada na Shopee aí que você vê, baratíssima. A arma, eu tava fazendo ela, como é que eu posso dizer? Cinza, né? Cor de metal. Mas depois eu vi que ela é mais puxada para preto e marrom. Mais marrom do que preto, né? Mais marrom do que preto. Eu continuo dando retoques na mão. E o dry brush no cabelo novamente. Como que eu vou fazer essa arma? Eu vou meter ela toda de preto. A única parte prata que eu vou deixar é aquela parte ali de cima. Se eu não me engano, onde pula a bala. Não sou muito bom em armas, mas acho que é isso. Pula a cápsula. E dá uma manchada nela, toda nela de marrom. Ela vai ficar como se fosse uma arma velha, né? Que já arranhou muito, já bateu muito. Esse V.B é verniz brilhante. Eu boto para facilitar. A aplicação do verniz que eu lhe falei. Verniz brilhante no olho e na bochecha. Bochecha não, desculpa. No lábio. Isso vai dar um brilho pro rosto, um realismo maior do que ele ser todo fosco. Agora vamos para a base. A base não tem muito mistério. Eu vou aplicar uma tinta nela mesmo, direto, aquela tinta diluída, bem bruto mesmo. Essa é a parte da madeira, né? Estou aplicando todo esse marrom na madeira, esse marrom escuro. E vou fazendo agora misturas de tinta para pintar essa parte que é onde o fungo está tomando conta dele todinho. Toda essa, não é areia, é o fungo, né? O fungo que manchou toda essa parte aí. Uso um pincel bem grande, não, mas ele não é aquele espaçado, aberto. Isso é longo, sabe? Vou misturando, misturando, misturando. Às vezes eu uso aquele meu diluidor para aerógrafo, porque ele tem o álcool isopropílico. O álcool isopropílico faz a tinta secar mais rápido. Então aí acaba dando uma acelerada para mim. Apesar de que tem tanta tinta nisso aí, que eu fiz o processo, acho que foi de um dia para o outro. Eu comecei de manhã isso aí e de noite eu voltei para pintar, porque demorou um pouquinho para secar. E eu não queria usar o secador, porque usando o secador você vai acabar craquelando a tinta. Você não pode usar muito, não pode usar tão forte na peça. O tijolinho, eu decidi fazer o tijolinho vermelho. Se bem que tá bem forte, né? Tá bem claro, tá bem tonalidade, parece um vermelhão, o outro parece um bege bem forte. Quando a tinta seca, ela muda de cor. Ela tende a mudar, praticamente escurecer, porque ela tá bem brilhosa, molhada, então ela tá bem reluzente. Mas relaxa, daqui a pouquinho vocês vão ver como é que ela vai ficar. Olha como é que ela ficou. O vermelho já não é aquele vermelho tão forte, o marrom já ficou bem mais escuro. E agora eu venho com dry brush, já claro na madeira, tá vendo que tá dando uma tonalidade de madeira boa. Um dry brush por cimento, né? No tijolo. Aproveito e já passo na rocha aqui embaixo. E agora eu vou diluindo para fazer as cores praticamente do fungo. O fungo ele é amarelo escuro, amarelo e laranja. E com essas três cores você vai brincando, vai misturando, vai ressaltando a parte de cima do fungo, né? Onde tem essas cordas, não sei qual é o nome, essas caminho de fungo, né? Ele faz esse caminho, aí eu deixo uma tonalidade de amarelo, depois eu vou vir com laranja, e a ponta dele é meio laranjada. Tá vendo? Ele toma toda a rocha.
Estamos praticamente chegando no fim. Espero que vocês estejam gostando. Quem assistiu até aqui o final, espero que esteja gostando. Deu um maior trabalho para mim, ainda mais na primeira vez. Eu não sei se eu filmei bem, se está bem narrado. Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado de todo o processo, esteja bem explicativo. Caso não, pode comentar aí, tiro dúvida de qualquer um que tiver as dúvidas. E tiver sugestão, pode mandar as sugestões aí, que vai ser sempre bem-vinda para melhorar. Estou no intuito de criar vídeos assim, explicativos, do processo que eu faço. Não simplesmente mostrar a imagem, mas sim explicar. Agora tá vendo? Eu uso o dry brush com laranja para que ela fique mais ressaltado laranja. E como sempre, eu achei a peça muito clara. Vou dar uma escurecida nela com um wash preto direto do aerógrafo. Sacou? Dá para usar também um wash preto direto do aerógrafo. No finalzinho vai ter o resultado dele, tanto do corpo, do olho, toda a peça aí tá. A imagem tá bem gravada, dá pra ver bem nítido do rosto como ficou, tudo direitinho. Eu sou meio bagunceiro, né? Eu meto logo a tinta na mesa ali, naquela base de corte. Isso aí é a base de corte, se alguém quiser saber, essa base verde é uma base de corte que você compra na internet. E é bem melhor para pintar, porque às vezes cai a tinta ali, você consegue limpar tranquilamente. E eu vou brincando com dry brush, dando uma ressaltada no laranja, tá vendo? Montando toda a base. Base finalizada, enverniza. Faço a aplicação do verniz, que já tem meu verniz diluído, né? E vou aplicando. Bom, isso é só, pessoas. Espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá o like, compartilha, se inscreva, aquela coisa toda, né? Muito obrigado mesmo por participar. E fica aí com o resultado. Valeu!